Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Nas Ondas do Esporte, direto aqui da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer esse programa aqui com vocês. Infelizmente não conseguimos ter o nosso programa da última sexta-feira, então vamos ter bastante informação nesse programa aqui de segunda-feira, com a informação completa dos principais estaduais, algumas notícias aí de última hora também dos clubes brasileiros, informações da Liga dos Campeões e Liga Europa, e além dos principais campeonatos da Europa. Seguindo o nosso desafio do Nas Ondas da Copa, também vai ter desafio, e como é segunda-feira, é dia de qual é a seleção. Fica ligado, vai ter o resultado de qual foi a seleção do último post, do último desafio que nós fizemos, e quem acertou, teve bastante gente que acertou, e vamos lançar aqui o novo desafio para essa semana, beleza? Então bora lá para mais um programa, começando pelos resultados que vocês já estão acostumados. Começando então, falando dos campeonatos estaduais que estão em fase decisiva em grande parte do Brasil. Campeonato Paulista, fase semifinal, teve neste sábado o Novo Horizontino surpreendendo e vencendo o Corinthians pelo placar de 1-0. Surpreendendo pelo histórico que o Corinthians já tem, pela grande história, atual campeão do Campeonato Paulista, mas o Novo Horizontino, temos de lembrar que foi o time com melhor classificação na fase de liga. Então foi o time que passou em primeiro, ganhou de 4-0 do Palmeiras jogando em casa, eliminou o Santos nas quartas de final e agora elimina o Corinthians na semifinal pelo placar de 1-0. Com isso, é um marco histórico, porque depois de 36 anos, um time de Novo Horizonte volta a ter um finalista no Paulistão. É um outro time, porque na época era o ano de 1990, onde era o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que fez a final caipira do Campeonato Paulista contra o Bragantino. Naquela ocasião, o Bragantino foi o melhor e foi campeão paulista, tá bom? Até o final desta gravação deste programa, nós não tínhamos concluído ainda Palmeiras e São Paulo para ter a definição do outro finalista do Campeonato Paulista. Lembrando que a final do Campeonato Paulista é dividida em 2 jogos na quarta e no domingo, para definir o campeão paulista. Então, Palmeiras ou São Paulo enfrentam o Novo Horizontino nesta final. Ainda falando do Campeonato Paulista, falando ali de clubes paulistas, o Corinthians tem 2 informações aí do mercado da bola. Jesse Lingard, ex-jogador do Manchester United, é um meio atacante inglês de 33 anos, já chegou ao Brasil neste domingo, vai fazer exames médicos para assinar com o Corinthians num vínculo até o final do ano. Então ele vem do FC Seoul, da Coreia, já é conhecido de Memphis Depay e disse que foi alguma indicação também do holandês, e vai compor o elenco do Corinthians no ano de 2026. E, em contrapartida, está sendo negociada a saída do volante da base André ao Milan por 103 milhões de reais, o que corresponde a 17 milhões de euros, por 70% dos direitos do jogador formado no Parque São Jorge. Ainda a resistência do clube do Parque São Jorge para assinar por conta do valor, que depois de grandes exibições do volante, grande campeonato paulista e grande começo de ano que vem fazendo o volante André, pode ser que o Corinthians resista um pouco nessa negociação com o clube italiano. Essas notícias então, Campeonato Paulista e futebol paulista com a janela aí do Corinthians. Campeonato Carioca também teve aí semifinais nesse final de semana. Nós tivemos aí o Fluminense se classificando para a final, depois de vencer o primeiro jogo pelo placar de 1-0, empate em 1-1, com 2 pênaltis perdidos nesse jogo, um pelo Vasco e um pelo Fluminense. O Fluminense chega à final do Campeonato Carioca e espera o vencedor de Madureira e Flamengo. Primeiro jogo, o Flamengo levou a melhor pelo placar de 3-0. E agora joga o jogo da volta nessa segunda-feira para ter a definição do finalista junto ao Fluminense. E ainda falando de Campeonato Carioca, o Vasco ainda está sem técnico, o jogo disputou com o interino,
Lazzaroni e está no aguardo ainda da definição de um técnico, né? 2 nomes estão sendo cogitados na Colina: o português Arthur Jorge, que em notícias desse último domingo aí se mostra um pouco mais difícil a negociação, e com isso o Vasco deve intensificar os contatos por Renato Gaúcho. O retorno aí de Renato Gaúcho para o clube da Colina pode rolar nos próximos dias, vamos aguardar. Vamos falar então de mais estaduais por aqui. O Campeonato Mineiro teve a definição da sua final e deu a lógica. O Cruzeiro eliminou o Pouso Alegre, vencendo o primeiro jogo pelo placar de 2-1 e o segundo jogo por 1-0, e enfrenta na final o Atlético Mineiro, que depois de 2 empates, 1-1 e 0-0, venceu o América Mineiro nos pênaltis e faz a final contra o Cruzeiro. Então, Atlético Mineiro e Cruzeiro vão se enfrentar na final do Campeonato Mineiro, beleza? O Campeonato Gaúcho também já está na sua final e o primeiro jogo contou com uma goleada do Grêmio para cima do Inter, 3-0 Grêmio, com a expulsão de Bernabé, que favoreceu um pouquinho ali o Grêmio. Desde os 33 minutos do primeiro tempo, o Grêmio com um jogador a mais. 3-0, vitória ali tranquila e impactante para cima do Inter. O jogo da volta no Beira-Rio para definir o campeão gaúcho, beleza? Giro aí pelo Brasil também. Nós tivemos o Campeonato Alagoano, o primeiro jogo da final, que também teve goleada. O CRB venceu o Asa por 3-0, encaminha bem ali o título do Campeonato Alagoano, mas ainda tem o jogo de volta na semana que vem, na casa do Asa, buscando reverter este placar de 3-0. Campeonato Baiano teve a definição da final. O Bahia venceu a Juazeirense por 4-2 na semifinal e encara o Vitória, que depois do empate em 1-1 no tempo normal, venceu a Jacuipense nos pênaltis. Bahia e Vitória se enfrentam na semana que vem, na final do Campeonato Baiano. Por falar em Bahia, importante salientar aqui que o Bahia ele foi eliminado da pré-Libertadores no meio de semana, perdeu para o O'Higgins do Chile nos pênaltis, e com isso o Bahia não disputa mais a Libertadores, não disputa mais a Sul-Americana pela fase que ele caiu na pré-Libertadores, e também não vai disputar a Copa do Nordeste nessa temporada por questões de calendário. Então, Bahia aí fora de 3 competições depois desta derrota para o O'Higgins do Chile. Beleza? Seguindo o giro, Campeonato Estadual tem muita coisa, bora lá. Campeonato Catarinense, teve o primeiro jogo da final, o Barra surpreendeu a Chapecoense e venceu o jogo de ida pelo placar de 3-1. O jogo da volta na semana que vem em Chapecó, onde a Chapecoense vai tentar reverter este placar desfavorável. Campeonato Cearense, teve o jogo de ida, Fortaleza e Ceará ficaram em 1-1, mando do Fortaleza. Semana que vem, com o mando do Ceará, a definição do campeão cearense. Campeonato Goiano, definição também da sua final. O Goiás venceu nas semifinais o Anapolina por 2-2 no primeiro jogo, empatou, e no segundo venceu por 2-1. Encara na final o Atlético Goianiense, que venceu o Vila Nova por 2-0 e depois empatou pelo placar de 0-0. Goiás e Atlético Goianiense então fazem a decisão do Campeonato Goiano também na semana que vem. O Maranhão já tem o seu campeão maranhense de 2026 e é o IAP, que venceu o Maranhão depois do placar de 0-0 no jogo da ida, venceu por 1-0 em casa na volta e é campeão maranhense do ano de 2026. Parabéns aí ao time do IAP. O Campeonato Paraense teve o jogo de ida da final e o Paysandu venceu na casa do Remo pelo placar de 2-1 e na semana que vem joga em casa, buscando ali um empate para ser campeão paraense. Este jogo culminou na decisão na demissão do técnico Juan Carlos Osório. Depois de 14 jogos no comando do Remo, Osório foi demitido e o treinador colombiano não vai mais comandar o time do Pará,
que também está disputando a Série A neste ano de 2026. Beleza? Falando de mais alguns campeonatos aí estaduais, o Campeonato Paraibano já teve também alguns resultados das suas finais. Tem definição das semifinais, que é entre Serra Branca e Botafogo da Paraíba. A outra semifinal, Souza e Campinense. Já tiveram jogos de ida dessas semifinais. O Serra Branca venceu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0 e o Campinense venceu fora de casa o Souza pelo placar de 1-0. Semana que vem, final de semana que vem, tem o jogo da volta para definir a final do Campeonato Paraibano. Campeonato Paranaense teve o jogo da ida da final. Operário e Londrina ficaram no 0-0. Vai ficar tudo para a semana que vem na casa do Londrina para definir o campeão paranaense do ano de 2026. Campeonato Pernambucano teve a final já definida e um primeiro jogo da final maluco, com 2 gols depois dos 90. Sport e Náutico empataram em 3-3 na Ilha do Retiro, caso do Sport. E vou deixar tudo para a semana que vem, onde na casa do Náutico vai ter a decisão do Campeonato Pernambucano, que promete. O Campeonato Sergipano, por fim, teve a definição da sua final. O Sergipe, depois do empate em 1-1, venceu o América do Sergipe por 2-1 e faz a final com Confiança, que havia perdido para o Itabaiana por 2-1, mas venceu o jogo de volta por 2-0. Sergipe e Confiança fazem a final do Campeonato Sergipano com 2 jogos, sendo o primeiro na semana que vem. Estas então as informações dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Vamos para um breve intervalo, trazer aqui as informações dos campeonatos pela Europa. Até já já. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Voltando aqui com o segundo bloco do Nas Ondas do Esporte, bora falar então de campeonatos europeus, campeonatos da Europa. Tivemos aí então algumas definições nessa sexta-feira, depois de sorteio realizado na sede da UEFA, das oitavas de final de Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League. Vamos lá, as oitavas de final então da Liga dos Campeões tem o Paris Saint-Germain encarando o Chelsea, confronto este que já foi final da Copa do Mundo de Clubes recentemente. O Galatasaray da Turquia encara o Liverpool, e aí nesta ordem eles se enfrentam, quem passar então deste confronto se enfrenta nas quartas de final. Real Madrid encara o Manchester City, esse confronto aqui que tem acontecido muito nos últimos anos de Liga dos Campeões. A Atalanta encara o Bayern de Munique. O Newcastle da Inglaterra encara o Barcelona. O Atlético de Madrid encara o Tottenham, que vive péssima fase no campeonato inglês, mas segue firme na Liga dos Campeões. A surpresa da Noruega, o Bodo Glimt, que eliminou a gigante Inter de Milão, encara o Sporting de Lisboa. E o Bayer Leverkusen encara o Arsenal, que segue muito bem, obrigado, na Liga dos Campeões e também segue muito bem no campeonato inglês. Então, os jogos aí das oitavas de final são 2 jogos. Primeiros jogos nesta semana, jogos de volta, aliás, jogos de ida nesta semana, jogos de volta na semana que vem para termos a definição das quartas de final. Liga Europa também teve o sorteio e temos a definição das oitavas de final. O Ferencváros encara o Braga de Portugal, o Panathinaikos encara o Betis de Antony, o Genk encara o Freiburg, o Celta de Vigo encara o Lyon de Hendrick, o Stuttgart encara o Porto de Thiago Silva, o Nottingham Forest de Murilo de Igor Jesus encara o Midtjylland, o Bolonha encara a Roma no clássico italiano e o Lille da França encara o Aston Villa. Mesmo formato da Liga dos Campeões, jogos de ida nessa semana, jogos de volta na semana que vem para definição das quartas de final. Conference League tem então a definição ali do sorteio das oitavas de final.
mesma coisa, jogos de ida agora, jogos de volta semana que vem. Lech Poznan, da Polônia, encara o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O AZ Alkmaar encara o Sparta Praga. O Crystal Palace encara o AEK Larnaca. A Fiorentina, favorita aí ao título, mas muito mal na Série A italiana, encara o Rakow. O Samsunspor encara o Rayo Vallecano. O Celje encara o AEK. O Sigma Olomouc encara o Mainz. E o Rijeka encara o Estrasburgo, um dos outros favoritos ao título da Conference League 2025-2026. Então fiquem ligados nas Ondas de Esporte, que vamos comentar muito desses resultados aí pelos próximos programas, beleza? Saindo então de campeonatos continentais, que seria a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, vamos para os campeonatos então de cada país. Campeonato inglês, começando pela Premier League, teve rodada neste final de semana. Nós já tivemos a 28ª rodada. Vamos para os resultados então. Bora lá então, 28ª rodada da Premier League. O Wolverhampton surpreendeu e venceu o Aston Villa pelo placar de 2-0. O Wolverhampton, que é lanterna. O Bournemouth empatou com o Sunderland em 1-1. Newcastle em queda livre, perdeu em casa para o Everton por 3-2. O Liverpool goleou o West Ham por 5-2. Burnley e Brentford fizeram um jogo maluco, vitória do Brentford fora de casa pelo placar de 4-3. Manchester City, com um golzinho de Semenyo, venceu o Leeds pelo placar de 1-0. O Manchester United venceu de virada o Crystal Palace por 2-1. O Fulham segue afundando o Tottenham ladeira abaixo, venceu pelo placar de 2-1. Brighton venceu o Nottingham Forest por 2-1. Nottingham Forest também em situação extremamente complicada. E no clássico londrino, o Arsenal venceu o Chelsea pelo placar de 2-1 e segue firme na ponta da tabela. O Arsenal então tem a liderança com 64 pontos, seguido pelo Manchester City com 59 e um jogo a menos. O Manchester United assumiu a terceira colocação e o Aston Villa é quarto. Liverpool com 48 e Chelsea com 45 fecham o G6 neste momento da Premier League. A La Liga teve alguns jogos neste final de semana, vamos destacar alguns deles, onde o Barcelona venceu o Villarreal por 4-1, o Atlético de Madrid venceu fora de casa o Oviedo por 1-0, o Betis e Sevilha ficaram no 2-2. Real Madrid não jogou neste final de semana. Então, neste momento, o Barcelona é líder com 64 pontos, seguido pelo Real Madrid com 60. Atlético de Madrid e Villarreal fecham o G4. Betis e Celta de Vigo têm as demais vagas na Europa neste momento. Ligue 1 teve rodada, teve a 24ª rodada neste final de semana. Vamos destacar alguns jogos. Nós tivemos o Estrasburgo empatando com o Lens em 1-1. O Mônaco vencendo o Angers por 2-0. O PSG, numa vitória magra, venceu o Le Havre por 1-0. E Lille venceu o Nantes por 1-0. Olympique de Marseille e Lyon fizeram um grande jogo. Vitória de 3-2 do Olympique de Marseille, com 2 golzinhos de Aubameyang no final do jogo. E Endrick deu uma assistência para abrir o placar do Tolisso do Lyon, mas não foi suficiente. Vitória do Marseille 3-2. Classificação da Ligue 1 tem a liderança do PSG com 57 pontos, seguido do Lens com 53. Lyon e Marseille fecham o G4, Lille e Rennes completam as demais vagas para a Europa. Bora lá então, vamos falar aqui também do campeonato alemão, a Bundesliga. Teve clássico nesse final de semana, foi a 24ª rodada, principais jogos: Bayer Leverkusen empatou com o Mainz em 1-1, o Stuttgart goleou o Wolfsburg por 4-0, o Leipzig venceu fora de casa o Hamburgo por 2-1, e no clássico da rodada, grande jogo, Bayern de Munique venceu no Signal Iduna Park, casa do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund pelo placar de 3-2 e abriu larga vantagem na liderança da Bundesliga. O Bayern de Munique tem 63 pontos no primeiro lugar, seguido do
Borussia Dortmund com 52, 9 a menos. Perdão, 9 não, 11 a menos. O Hoffenheim e Stuttgart fecham o G4. Leipzig e Bayer Leverkusen fecham as demais vagas da Europa. A Série A, campeonato italiano, teve jogos também pela sua 27ª rodada neste final de semana. Destaques para a vitória do Como sobre o Lecce por 3 a 1. O Napoli venceu fora de casa o Verona por 2 a 1. A Inter venceu o Genoa por 2 a 0, mesmo placar que o Milan venceu fora de casa a Cremonese. A Atalanta perdeu fora de casa para o Sassuolo por 2 a 1. Roma e Juventus fizeram um grande clássico, empate em 3 a 3 na casa da Roma. Com isso, nós temos a Inter na liderança com 67, 10 a mais que o Milan, que é o segundo colocado, com 57. Napoli e Roma fecham o G4, Como e Juventus no quinta e sexta colocação, respectivamente. A Liga Portuguesa teve alguns jogos neste final de semana, 24ª rodada. Destaques para a vitória do Porto sobre o Arouca por 3 a 1. Sporting venceu o Estoril por 3 a 0. O Braga venceu o Nacional da Ilha da Madeira por 2 a 1. O Benfica não jogou no final de semana e joga na segunda-feira contra o Gil Vicente fora de casa. Com isso, parcialmente nós temos o Porto na liderança com 65 e o Sporting na vice-colocação com 61. Benfica com 55 e Braga com 45 fecham o G4. Beleza? Mais um breve intervalinho, vamos para o último bloco do Nas Ondas do Esporte, comentar um pouquinho de esporte pelo mundo e nas ondas da Copa. Até já já. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Bora lá então, terceiro e último bloco aqui do Nas Ondas do Esporte. Vamos começar falando então de esportes pelo mundo. Esporte olímpico, Caio Bonfim, medalhista ali brasileiro na marcha atlética, foi vice-campeão da meia maratona da marcha atlética na China. Então, Caio Bonfim segue fazendo um grande ciclo olímpico ali para as próximas Olimpíadas, conseguiu aí o vice-campeonato e celebrou muito na marcha atlética da China em Taikang. Segue bem para a próxima Olimpíada. Outro que segue voando e agora num novo modelo junto com a sua dupla é Hugo Calderano, junto de Bruna Takahashi. Eles venceram nada mais nada menos que a dupla número 1 do mundo no ranking mundial, os coreanos Lim Jong-un e Shin Yubin. Venceram por 3 a 0, parciais de 11-7, 11-6 e 13-11, e com isso foram a primeira dupla não asiática a vencer um Smash em Singapura. Smash este que é um dos 4 Grand Slams do tênis de mesa. Com isso, Hugo Calderano e Bruna Takahashi assumem a 4ª posição do ranking mundial, levando grande chance de medalha para o Brasil nas próximas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Parabéns aos dois, seguem sendo orgulho do Brasil no tênis de mesa. Beleza? E para fechar então aqui o Nas Ondas do Esporte, vamos para mais um desafio do Nas Ondas da Copa, né? A gente teve nosso último desafio sendo do qual é a seleção. Então só lembrando para vocês, o qual é a seleção do primeiro desafio é uma seleção que está pela primeira vez numa Copa do Mundo. Para chegar na Copa venceu o Eswatini por 3 a 0 e é o segundo menor país em população a participar de uma Copa. Pois é, muita gente acertou no nosso Instagram. O Hernan Bernatia, o Lejolian, o Iago Carvalho, a Isabel Cristina e a Lília Silva, todo mundo acertou. A seleção daquele desafio era Cabo Verde. Cabo Verde aí que vai estar pela primeira vez na Copa do Mundo em 2026. Beleza? E para o desafio então desta semana, nós seguimos aí com qual é a seleção. E desta vez vamos para as próximas 3 dicas, vão estar no nosso Instagram, também comentem lá, mas bora lá. Esta seleção só teve uma única participação em Copa do Mundo, que foi em 1974 na Alemanha Ocidental, e agora vai ter sua segunda participação. Foi a primeira seleção do Caribe
a se classificar para uma Copa do Mundo e conseguiu, nesta Copa que participou, marcar um gol histórico contra a Itália e encerrou uma invencibilidade do lendário goleiro Dino Zoff, que estava a nada mais nada menos do que 1.142 minutos sem sofrer um gol, o que dá mais ou menos mais do que 12 jogos internacionais sem sofrer um gol. Esta seleção foi lá e marcou um gol no lendário Dino Zoff na estreia da Copa. Qual é essa seleção? Se você sabe, vai lá no nosso Instagram, comenta e tenta acertar, que eu trago o resultado aqui no próximo Nas Ondas do Esporte, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer sempre aqui fazer esse programa com você. Lembrando, se você quer fazer Nas Ondas do Esporte com a gente, é fácil, entre em contato pelo nosso WhatsApp 11 917 04 8982 ou manda um e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!